Meu amigo, segura essa sequência de vídeos com a mesma camisa. Pois é, eu estou gravando esses vídeos antes de entrar no período de Natal, de Ano Novo, porque você sabe, né? O papai estará completamente enlouquecido nesse período. Então, estamos adiantando aqui o conteúdo para vocês e hoje, como a cultura do levei vantagem emburreceu o brasileiro. A internet é uma fraude. Vamos ver o vidão pesado. O brasileiro sempre foi conhecido pela cultura do levei vantagem. Essa é uma mentalidade que costumeiramente a gente ouve falar desde cedo. Ainda na infância, a gente já costuma ver por aí esse comportamento de tentar tirar proveito das situações, mesmo que isso envolva ignorar certas regras ou convenções sociais, prejudicar outras pessoas e agir de uma forma antiética. Cara, eu não quero aqui pagar de gostosão, né? Eu odeio ficar fazendo isso, né? Acho que é chato, né, mano, você ficar falando as coisas. Mas, cara, eu acho que você não querer passar a perna em ninguém é o básico, né, cara? Eu acho que a gente tem que trabalhar com o básico. Muita gente já me passou a perna. Eu já errei em outros momentos também, não posso negar, quando eu era mais novo, né? Mas você vê, eu sempre tento ao máximo fazer as coisas para dormir tranquilo. Eu acho que isso é super importante, cara. Você poder botar a cabeça no travesseiro e saber que você não fez mal a ninguém e que você não tentou passar por cima de ninguém para ter aquilo que você precisa. É uma coisa engrandecedora, porque você olha para tuas paradas, você enxerga tuas coisas como se fosse, mano, como se fosse a coisa mais foda do universo, entendeu? Eu acho que o cara que sempre tenta levar uma vantagenzinha, sempre tenta passar a perna a alguém, quando ele olha pra aquilo que ele conquistou, ele não olha com tanto orgulho. A não ser que ele seja um baita de um canalha mesmo, né? E tem gente assim. Seja na ficção, seja na realidade. Infelizmente, o que a gente mais vê pelas ruas do nosso país são situações onde o, entre aspas, esperto é admirado, enquanto que o honesto é considerado até ingênuo. A cultura do levei vantagem pode ser observada em pessoas de todas as faixas etárias. Todas. Enquanto que as crianças colam em provas da escola, os adolescentes estão quebrando o patrimônio da cidade por puro hobby. E os adultos... Então, tá vendo? Todos nós já pecamos alguma vez. Colar na escola. Quebrar coisa da rua eu nunca quebrei, não. Nunca fui de fazer isso, porque isso aí é coisa de vândalo mesmo, entendeu? Mas a coladinha na prova da escola, pô. Adultos estão fraudando programas sociais em prol de um ganho financeiro isso até é complicado, meu irrisório irmão. em muitos casos. Quase 350 mil pessoas recebiam esse benefício indevidamente. Acontece. Cara, olha só, esse negócio eu tenho uma história muito sinistra que eu vou contar resumidamente, rapidamente aqui pra vocês, cara. A minha mãe conhece uma menina, ela é jovem, ela deve ter seus 20 e poucos anos. Conhece uma menina que ela tem 2 filhos, não, agora tem 3 ou 4, alguma coisa assim, mas ela tinha 2 filhos, ela é uma viciada em drogas e ela tinha filhos com os outros pra usufruir do Bolsa Família. E usa o Bolsa Família para se drogar ainda mais. Você tem noção do que é isso? É algo extremamente bizarro. Esse caso é óbvio que é conectado a um vício, né, de ordem química e cerebral, mas você vê por aí, cara, muita gente usando Bolsa Família para uma série de coisas que são absurdas. Tipo, por exemplo, jogar em casa de apostas. Cara, meu pensamento é que o cara que joga em casa de aposta, ele tem que jogar o dinheiro que ele tem. E o dinheiro que sobra pra ele. E o dinheiro que tem que ser assim, mano. Aquela coisinha que não vai te fazer falta. Cara, o Bolsa Família é pra fazer falta. O Bolsa Família é pra você comer um arroz, um feijão, um macarrão, sabe? E a galera, mano, fralda tudo, filho. Não quer nem saber. Parece que nada é por acaso e tudo sempre tem uma história. As pessoas não perderam o caráter de um dia pro outro. Tudo isso foi uma construção. Isso é verdade. Eu sou a Jaqueline Bottom, esse é o Monodrama e tem uma coisa na vida moderna que pra mim é a raiz de vários problemas que a gente vive: as redes sociais. Quando o assunto é a falta de ética das pessoas hoje, você não precisa mais conviver com os outros de perto pra ver essa suposta falta de caráter. Basta que você abra o Reels, o TikTok ou qualquer outra rede social e você vai ver coisas como mentiras e traições virando meme na boca das pessoas. Na
era das redes sociais, é como se o mundo tivesse ficado de ponta cabeça. O que antes era visto como errado, hoje é tratado como certo. O que era oculto, agora é feito na frente de quem quer que queira ver. E o que era imoral, hoje é descolado. É tipo aquilo que George Orwell falou em 1984 sobre alterar o significado das coisas em prol de esvaziar o pensamento crítico das pessoas que vivem naquela era. Hoje, a gente vive uma juventude que acha cult se identificar com os psicopatas do cinema, que se acha demais porque sabe enganar, mentir e trair, e onde a gente consegue facilmente até achar conteúdos que ensinam tais práticas abertamente. A gente tem vivido uma controvérsia diária, e acontece que quando a gente começa a perceber que essas incongruências estão ganhando proporções grandes, isso mina toda a confiança social de uma sociedade. Cara, é muito difícil você falar sobre as redes sociais sem imaginar que foi um grande passo na nossa existência, né? A gente que viveu a transição da era tecnológica, né? Falo de nós, né? Que são chamados de millennials, eu acho, que veio da época onde você tinha só internet de escada, que você não tinha internet, que você tinha celular, só mandava mensagem, da época do bip, você lembra do bip? Então, nós que somos dessa era e vivemos a transição para a era da internet, das redes sociais, do bate-papo da UOL, que deixou de ser bate-papo da UOL, do ICQ, do MSN, a gente que acompanhou esse processo, a gente entende que a internet tem uma importância muito grande em fatores extremamente positivos dentro da sociedade. Mas como tudo na vida, também pode ser usado para o mal, né? A internet também trouxe à tona os demônios que existem por aí. São pessoas completamente desgarradas da realidade e pessoas que mentem, que fingem, pessoas que tentam, às vezes, transparecer uma vida que elas não têm, a felicidade que não existe. São pessoas que, às vezes, são vazias. E essas pessoas sempre existiram. Elas só foram colocadas à luz, né? Com as redes sociais e com o entretenimento que a gente tem. A gente não pode descartar a internet 100%, porque existem pessoas boas na internet, existem pessoas que fazem o bem. Eu falo isso porque acompanho muitas causas de animais, por exemplo, minha esposa acompanha muitas causas que sem a internet, cara, muitos animais estariam mortos, sem donos, né, totalmente abandonados. Então, assim, existe uma parte da internet que é muito boa e que as redes sociais ajudaram demais a melhorar a sociedade. E é claro que com a quantidade exorbitante de mecanismos tecnológicos, as coisas também viriam para o mal, né? A gente não pode descartar isso. Porque, afinal, quando você mente para uma pessoa e ela acredita, você percebe que é fácil mentir. E se eu tô mentindo na sua cara e você tá acreditando em mim, isso significa que é muito fácil acreditar numa mentira. E logo, eu percebo que eu tô suscetível e que você pode me enganar também. Nisso, eu não posso confiar em você, nem em mim e possivelmente em mais ninguém. Nunca mais. Emocionalmente falando, nos tornamos mais burros e sabotamos os nossos relacionamentos. Se todo mundo tenta levar vantagem, ninguém confia em ninguém e o tecido social se desgasta e o mundo se torna exatamente isso que estamos vendo hoje. Relacionamentos cada vez mais defasados e pessoas cada vez mais sem caráter. E a pior parte vem agora. Nós estamos literalmente numa era onde tudo é monetizado. E, cara, sobre esse assunto é muito importante falar, né, cara? Como os casamentos e as uniões se tornaram tão frágeis ao longo do tempo, né? Impressionante. Eu que sou um cara extremamente conservador nesse sentido, eu não consigo me ver sem a minha mulher, não consigo me ver separado, não consigo me ver com o fim do casamento. E hoje é tão frágil essa questão. É frágil pelas facilidades que você tem externas de conseguir uma outra pessoa. É frágil pela consciência masculina e feminina que anda muito fragilizada pela sexualização. Não é só a sexualização feminina, também tem sexualização masculina. As mulheres conseguem ver mais corpos, mais coisas. Cara, são tantas coisas que afetam isso, né? Que os relacionamentos me parecem muito frágeis, muito levianos mesmo. E eu não consigo entender. Na verdade, consigo compreender um pouco por conta de pensar um pouquinho, né? Botar a cabeça um pouco pra funcionar. Mas, honestamente, cara, é muito triste.
Isso significa que algumas pessoas notaram essa massificação crescente contra os relacionamentos interpessoais e monetizaram isso. Olha, não me interessa qual o seu gênero, porque seja qual for, hoje você encontra com muita facilidade conteúdos detonando o gênero oposto. Isso Conteúdos é verdade. esses com narrativas que tentam a todo custo enfiar na cabeça do público que relacionamentos são uma espécie de competição e que você precisa estar por cima dos outros para não ser enganado. Olha os Red Bull, Ou, Red em Bull. outras palavras, que te ensinam a levar vantagem sobre as outras pessoas. E sabe o que é mais cômico? A internet não é o mundo real. Ela é uma vitrine do mundo real. Uma invenção do ser humano que a gente mostra de uma forma idealizada, roteirizada e editada. Nós estamos usando as nossas redes sociais para mascarar os nossos problemas, criando narrativas bonitinhas que nos façam sentir um pouco melhores. A gente tem criado essas narrativas que nos contam que o problema é sempre as outras pessoas e nunca a gente mesmo. Afinal, é muito mais fácil chegar à conclusão de que quem se relaciona com a gente é que é ruim, do que aceitar o fato de que nós não sabemos mais nos relacionar. O brasileiro emburreceu emocionalmente, e essa falha de caráter é só mais um pilar da famosa cultura do jeitinho brasileiro. Cara, essa coisa das pessoas não saberem mais se relacionar é muito complicado, porque as facilidades que a internet trouxe tiraram uma certa habilidade social que homens e mulheres tinham. Antigamente, quando você queria se relacionar com alguém, você tinha que ir até essa pessoa para poder se relacionar com ela, né? Você tinha que encontrá-la numa boate, num barzinho, numa festa, num festival, num show, seja lá o que for. Você tinha que sair de casa, você tinha que olhar no olho da pessoa, você tinha que conversar com ela pessoalmente, você tinha que sentir no tom de voz, no olhar, no jeito da pessoa, se ela tava querendo ficar com você ou se não tava. Você tinha que continuar esse relacionamento com a pessoa tendo essa presença. E hoje em dia você não tem mais essa obrigação. Você consegue desenrolar com uma pessoa que você não conhece muito rapidamente, e muito rapidamente vocês conversam, e muito rapidamente, às vezes, até se relacionam sexualmente. Então, assim, antigamente tinha a coisa da conquista, do peso, da falta de velocidade, da dificuldade em você chegar até algum lugar para poder encontrar uma pessoa. Cara, às vezes antigamente era só táxi, você não tinha Uber. Hoje você quer encontrar uma pessoa, por mais longe que a pessoa esteja, você paga mais barato, você pede do conforto da sua casa, você não precisa pegar o telefone para ligar, você precisa falar com ninguém, você precisa só dar 2 cliques, dizer para onde você quer ir, executar o pagamento, pronto, você vai instalar o dedo, você tá lá. E até então, até a presença física foi facilitada. E essa facilitação gera o quê? Uma geração mais fraca de raciocínio, uma geração mais fraca de buscar os próprios objetivos, uma geração preguiçosa, uma geração realmente muito, muito fraca. Nossa geração tem pensado que, se ela entender o suficiente sobre as pessoas, ela não será enganada. Que se ela dominar esse jogo, ninguém vai poder passar a perna nela. Mas sabe qual é a realidade? Qualquer narrativa que te venda controle tá te vendendo ilusão. A gente não tem raiva de mulher, de homem, nem de relacionamento. A gente tem medo do abandono, insegurança e uma autoestima fudida pra caralho. E bom, a internet proporciona isso. Essas são as ilusões das bolhas que nos dizem o que a gente quer ouvir. A gente tá vivendo uma era cheia de gente delirando, onde literalmente estamos emprestando a nossa mente para ser usada como palco para doido dançar. Quando a gente associa mentiras e manipulação a atitudes como provas de poder ou esperteza, estamos diante do reflexo do jeitinho brasileiro, que faz parte da nossa cultura em vários aspectos diferentes. Só que, nesse caso, você não tá fraudando o Bolsa Família ou a nota de uma prova. O dano aqui é íntimo, é individualizado e começa bem silenciosamente. Esse enfraquecimento nos relacionamentos não revelam só uma distorção na ética das pessoas, mas também uma ferida emocional coletiva que está sendo mascarada com cinismo. Tem sua parcela de verdade o fato de que hoje a moralidade do brasileiro tá bem defasada, mas a realidade tá mais pro fato de que sempre foi assim. Hoje, a diferença é que a gente
gente tem um passe VIP pra assistir a imoralidade uns dos outros. Antigamente, as pessoas traíam na casa delas. Hoje, elas traem e postam na internet. É por isso que você tem essa sensação de que o mundo tá terrível. Você só tá preso numa bolha. É importante lembrar que a internet é um reflexo editado da vida, e não a realidade. Ninguém posta a realidade porque a realidade não dá público. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a me interessar pelo cinema é que, mesmo que o filme alegue ser baseado em fatos reais, ainda assim, a chance de mais de 90% da narrativa ser inventada é gigante. Você já percebeu que nos filmes a gente não vê o personagem acordando, levantando da cama, tomando café e nenhuma outra trivialidade da rotina? Isso é porque isso é chato, e o que atrai público é a realidade moldada. Aquela que é legal e interessante, que não... Cara, e impressionante que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência pra assistir absolutamente nada. Quando você... Eu percebo até aqui nesse canal, quando eu puxo temas como esse tipo de vídeo, que é mais denso, é uma coisa mais... que tem que conversar sobre coisas mais sérias, de maneira mais cadenciada, o público meio que não reage muito bem aos vídeos. Quando a gente conversa um pouquinho mais sério, né? Que a gente tem que cadenciar aquela coisa de falar sobre isso, de explicar, argumentar, o público já meio que abandona o vídeo, não quer muito parar o tempo pra ver, porque hoje em dia é tudo muito frenético, e esse recorte da vida que aparece na timeline de vocês é um recorte da vida que tem que ser frenético, tem que ser muito rápido, tem que ser entregue com a maior velocidade possível, porque as pessoas estão perdendo a cognição, estão perdendo a capacidade de se sentirem presas numa coisa e prestarem atenção naquilo por muito tempo. As pessoas não conseguem hoje em dia, às vezes, nem ver um filme, porque fala assim, nossa, demorando demais. Essa geração que você rola a timeline e em 20 minutos você assistiu 14, 15 vídeos, cara, é uma geração que vai ter suas complicações no sentido, de inteligência. Escreva o que eu tô falando. Não condiz com a vida de verdade. A mesma lógica se aplica à internet. Então, meus queridos, a mensagem que fica é: isso aqui é só uma fraude. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo... Gostei muito do vídeo, cara. Gostei muito do vídeo. Gostaria de adicionar uma mensagem final pra você que tá assistindo aqui, cara, que é uma mensagem minha de coração. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha um final do ano maravilhoso, que a sua família seja muito feliz, que você possa orar e pedir a Deus por um 2026 muito bom, que você comece com toda a garra, todo vigor, e lembre-se que enquanto houver saúde, haverá guerra, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de comentar aí qualquer coisa, gosto de ver seu comentário, e tamo junto sempre, tá? Obrigado por esse apoio nesses quase 2 anos de canal, a gente vai fazer 2 anos agora em fevereiro, estou muito feliz com os resultados, a gente vai caminhando aos pouquinhos, mas uma hora a gente chega lá. E se você quiser apoiar o projeto, pode se tornar membro por R$ 4,99, tem vídeos exclusivos e um agradecimento que vem agora no final do vídeo. Beijo! Até o próximo, tchau! E acabou mais um vídeo, acabou mais um videozão muito bacana, muito obrigado pela sua presença aqui, eu espero que você tenha gostado muito do vídeo e olha, tá passando a galera que tá apoiando o canal, se você quiser se tornar membro do canal, já sabe, você tem 2 vídeos exclusivos por mês e esse agradecimento especial aqui no final do vídeo, tá bom? Ó, tem uma galerinha maneira, hein? Será que no futuro você vai estar aqui? Tô te esperando! Tchau!